Você que está voltando para o seu lugar, eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Pode colocar aqui. Nós vamos falar nessa noite sobre a entrada do reino de Deus. Vamos falar sobre o reino de Deus, amém? Então abram comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pode colocar na NVI hoje para mim, por favor? Não muda muito, mas a palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem. Eu vou ler outra versão aqui. Essa é a NVI mesmo? Essa NVI está diferente da minha. Acho que a minha NVI é um pouco mais antiga. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Amém? Aleluia. Aqui é interessante porque ele fala de uma força, né? Que força é essa? É uma força de poderio militar? Não, não é esse tipo de força. Então é uma força, que tipo de força é essa? É a força do Espírito, a força do Espírito Santo. Será que é uma força daquela que nós sentimos, uma força do nosso conhecimento, do nosso entendimento? Não. A Bíblia diz: não se apoie no vosso entendimento, não se estribe no vosso entendimento, né? Não é o nosso conhecimento que é a nossa força. Aleluia. A Bíblia também diz que não é a força do nosso braço, não se trata de uma força do braço. A Bíblia diz em Jeremias que maldito o homem que confia na força do seu braço, né? Que se aparta do Senhor e começa a confiar só no seu braço. Então, que força é essa? É a força do Senhor, é a força que vem de Deus, né? A Bíblia fala que o forte não deve se gloriar na sua força, né? E se há alguma coisa que nós devemos nos gloriar, a Bíblia diz que é em conhecer o Senhor, amém? O sábio não pode se gloriar na sua sabedoria, e muito menos o rico na sua riqueza. Então nós não podemos dizer que essa força de se apoderar o reino, ela vem do Senhor. Então a força do reino, ela se apodera do reino, é algo que Deus faz em nós. Coloca o meu slide lá, fazendo favor. Aí eu acho que só que as letras estão pequenininhas, porque eu fiz no computador e... Tá bom, eu espero, sem pressa. Amém? Aleluia. É então interessante que esse texto, ele fala de alguém, ele fala de João Batista, desde os dias de João Batista. João Batista, ele apareceu no deserto como profeta, vestido de roupa de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, e ele pregava no deserto. Ele pregava uma mensagem de, não só de arrependimento, mas do reino de Deus. Ele quem veio preparar o caminho para o Senhor. E é tão interessante que multidões, eles vinham até o deserto para encontrar João Batista e ouvir a mensagem dele. E ali no deserto as pessoas encontravam, ouviam a mensagem, e elas se batizavam, elas entravam ali e faziam um batismo de arrependimento. Elas confessavam seus pecados publicamente, e ele dizia: arrependei-vos, porque há chegado o reino dos céus. Ele foi o primeiro que anunciou o reino dos céus. E ali vinha publicanos, vinha pecadores, vinha prostitutas, vinha toda a escória que naquela época os religiosos pensavam ser. E ali
eu queria que você lesse agora comigo Lucas 16, 16. Próximo slide, por favor. Diz assim: até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. Lucas 16, 16. E era assim mesmo, porque o povo saía de Jerusalém e ia até o deserto. Se a gente for pensar, é interessante, porque buscar a Deus naquele momento era ir no templo em Jerusalém. Mas Deus, Ele levantou uma voz. E quando os fariseus eles chegaram perto de João Batista, eles perguntaram para ele: quem tu és? E João Batista, ele citou uma palavra que está em Isaías, ele diz: eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai as vossas veredas, né? Preparai o caminho para o Senhor. Então aquele homem ali, né, ele era totalmente avesso à religião daquele momento. Ele era totalmente o oposto de que um religioso pensava que era o correto buscar a Deus. E as pessoas, eles estavam ansiosas. A palavra de Deus está dizendo aqui em Lucas 16, 16, nesse finalzinho, todos estavam ansiosos para entrar no reino de Deus. Aleluia. Tinha publicanos, pecadores, pagãos, impuros pela lei, leprosos que eram odiados, né? Os leprosos, eles viviam do lado de fora da cidade, odiados. Eles se juntavam àqueles que iam se convertendo, aqueles que se arrependiam, aqueles que confessavam que eles queriam Deus naquele momento. Amém? Todos se lançavam na graça revelada por João. É tão interessante isso, porque Deus, ele não estava mais falando no templo, Ele estava falando no deserto. Deus não estava mais falando através dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles homens que vestiam trajes, que tinham todo um cuidado de cumprir a lei. Deus estava falando através de um profeta no deserto, e as pessoas estavam entrando no reino de Deus. Essa é a graça de Deus que estava sendo anunciada naquele momento. Próximo slide. João Batista preparou o caminho para Jesus Cristo, a graça de Deus. João 1,17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou ali naquele momento para revelar a graça, o favor imerecido. Não havia mais o que ser feito para que eles pudessem receber e entrar no reino de Deus. Agora Jesus, ele estava ali, ele estava fazendo, ele estava anunciando as boas novas, ele estava anunciando essa boa notícia, que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Aleluia. A graça revelada em Jesus Cristo traz perdão completo, sem pensamento de indignidade. Sabe, então a entrada do reino é porque eu creio em Cristo. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, pela fé que há em Cristo Jesus. A graça não foi de graça, ela custou um preço alto. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para que eu e você hoje pudéssemos receber. A graça é como um presente. Você pede perdão, se arrepende, crê, diz: eu creio em Jesus, e aí há um perdão completo, há um perdão pleno, sem pensamento de dignidade. Todo o peso, tudo aquilo que você foi, você deixa de ser naquele momento, você verdadeiramente se converte. Amém? É interessante porque aqui diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, a palavra de Deus nos mostra que existiam as leis, existiam os 10 mandamentos, e os fariseus e os saduceus, eles pegaram e fizeram 613 leis. Jesus, quando ele veio, ele não anulou as leis, mas Jesus, ele mudou algo, ele criou 2 mandamentos.
E esses 2 mandamentos são os que nós precisamos todos os dias nos lembrar: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele resumiu isso. Não que a lei não valesse mais, mas agora aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama a si mesmo, ele vai amar o próximo. E aquele que ama, ele não rouba, ele não cobiça, ele cumpre os 10 mandamentos, amém? Jesus, ele é quem perdoa pecado. Ninguém pode perdoar pecado, só ele. Jesus é a justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos homens. A graça de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Essa mesma graça te convida para você entrar no reino. Próximo slide. Mateus 9, do 11 ao 13, diz assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele estava sentado com esses homens, e os fariseus foram interrogar Jesus. Ou seja, Jesus, ele não excluía, ele atraía. Os pecadores, antes excluídos e totalmente impossibilitados de entrar, agora tinham um convite, e eles não perderam a oportunidade. Eles queriam entrar no reino de Deus. Eles ouviram esse convite e entraram no reino de Deus. Próximo slide. Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar. Jesus fez isso, ele deixou o caminho pronto, ele fez algo. A palavra de Deus fala, como a gente leu aqui, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a entrada nele. Nós precisamos nos esforçar, tomar a decisão de entrar. E é tão interessante que essa força, ela não vai vir de nós. Como a gente leu ali, a força do reino, ela vem de Deus para nós. Ela é um operar de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Eu escrevi aqui: então a mesma atitude que aquelas primeiras pessoas que ouviram a mensagem do reino tiveram, deve ser a nossa também. Devemos também estar ansiosos para entrar plenamente no reino de Deus. E eu queria te animar nessa noite. Você pode entrar. E nós precisamos não só entrar, como deixar o reino entrar em nós. Muitas vezes a gente luta, a gente resiste. Às vezes a gente está cansado. Existe um cansaço que ele é físico. A gente para, descansa, dorme, fica assistindo série, né? Não sei o que você faz para descansar. Não sei, teu corpo está cansado, você quer descansar. Você senta, fica vendo televisão ou vai ler, né? Eu gosto de descansar lendo. Minha esposa briga, mas tu não para. Mas eu gosto, eu descanso ao mesmo tempo. Aleluia. Então eu não sei, eu sei uma coisa, que depois de eu estar cansado fisicamente e eu descanso, eu fico bom, fico inteiro, fico forte novamente para trabalhar ou para fazer alguma coisa. Agora existe um cansaço que ele é espiritual. E muitas vezes o cansaço espiritual, ele é causado pelas coisas que entorpecem, que tentam nos impedir de buscar mais a Deus, né? Aleluia. Então nós precisamos nos esforçar, e a força vem de Deus. A Bíblia diz que não é por força e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele pode nos fortalecer. Jesus, ele é perfeito. Jesus, antes dele ir embora, ele disse: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus,
na minha casa muitas moradas, se não fosse assim, não teria vos dito, né? E ele disse, e eu vou para o Pai, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, um Consolador, um Paráclito, um que seria aquele que levaria nossas dificuldades a Deus, que levaria as nossas lutas a Deus, que levaria as nossas fraquezas a Deus. A palavra de Deus fala em Romanos, que o Espírito Santo, ele geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis, e ele leva a Deus Pai aquilo que há dentro de nós, as nossas dificuldades. Se a palavra de Deus diz isso, isso é real, e eu e você estamos aqui, podemos entrar nesse lugar, nós podemos viver essa realidade. Aleluia. Há um cansaço que ele é físico, e esse cansaço ele não pode nos parar no cansaço espiritual. Eu e você precisamos nos esforçar, precisamos buscar a Deus, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos conhecê-lo mais, e essa força vem de Deus. É maravilhoso conhecer a Deus e viver o nosso relacionamento com Ele, e isso não é religião. Os religiosos estavam em Jerusalém, no templo, no grande templo de Herodes, onde Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Mas Deus estava falando lá no deserto. Como eu e você precisamos nos esforçar e entender onde Deus está falando. Deus fala aqui dentro de você. Sem Deus nós não conseguimos. Sem Deus nós não vamos conseguir. Sem Deus nós não vamos conseguir. Próximo slide. Hoje eu decido entrar mais. Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus, ele veio mudar tudo isso. Ele chegou naquele lugar diferente. Se hoje se nós víssemos Jesus, como será que nós reagiríamos? Será que nós entramos no lugar desse ambiente? Porque se a gente for parar para ver, havia um ambiente espiritual impedindo que as pessoas entrassem no reino, e os fariseus faziam parte desse ambiente espiritual, e Satanás também se move nesse ambiente espiritual, e ele tentava que não acontecesse essa conexão, dessa compreensão de estar no céu, de entrar no reino. A Bíblia fala em Efésios que Deus, na sua presciência, nos escolheu para nós sermos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aonde Jesus está sentado ao lado de Deus. A palavra de Deus fala em Salmo 103:19, Deus constituiu o seu trono nos céus, da onde Ele domina sobre todas as coisas. Do seu reino, Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele te convida, entre no meu reino. Amém? O que impedia? Quais eram as oposições? Existe uma oposição de Satanás e da religião, e esse versículo descreve o ambiente que nos rodeia. Não podemos permitir que nenhum e nem outro nos impeçam de entrar. Sabe, a religiosidade às vezes ela faz com que haja um descontentamento dentro de nós. Nunca nós conseguimos fazer o bastante para achar que somos aceitos por Deus. Não há nada que eu faça que me faça ser aceito por Deus, que me permita que eu não entre no reino. Na verdade, o reino está aqui. Nós podemos viver o reino. Aleluia. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o que Deus tem. A religião ela é interessante, porque você pode nascer numa família religiosa e não entrar no reino de Deus. Você pode estudar numa escola cristã e não entrar no reino de Deus. Você pode ser um membro da igreja e não entrar no reino de Deus.
Você pode ter educação teológica, conhecer a palavra de Deus, conhecer teologia, mas não entrar no reino de Deus. Está cheio de teólogo que não conhece o reino de Deus. Somente quando o Espírito Santo de Deus invade a natureza humana, pelo novo nascimento, é que uma pessoa se torna cristã. E para isso é necessário exercer força espiritual, isso vem de Jesus. Necessário se é desvencilhar das coisas de Satanás e pedir para tocar em Jesus. Eu gosto da mulher, a mulher do fluxo de sangue. Jesus, no caminho da casa de Jairo, Jesus foi chamado por Jairo. Ele era um homem que cuidava do templo de Deus, que ajudava no cuidado da casa de Deus. E esse homem tinha uma filha, e essa filha estava doente de morte. E ele foi até Jesus, e Jesus falou: eu vou lá. E Jesus, no caminho da casa, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos, aquela mulher, ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, na ponta das suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher, ela tomou uma decisão, ela não deixou que a oposição, aleluia, religiosa, impedisse ela de tocar nas vestes de Jesus. Ela era uma mulher impura, ela era uma mulher que ela não poderia nem chegar perto de um fariseu. Aliás, se um fariseu visse ela, um mestre da lei visse ela, ele faria assim: oh, nem se aproxime. Ela deixaria Jesus impuro se ela tocasse nele. Mas ela sabia disso e ela respeitava isso, mas ela sofria. E aquela mulher se atravessou. Eu fiquei imaginando aquela mulher se arrastando no meio do público, no meio das pessoas, da questão da oposição satânica e religiosa, e tocou nas vestes de Jesus. Jesus, na mesma hora, disse: ei, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. É esse poder que nos coloca no reino de Deus. É esse poder que nos faz sermos verdadeiramente filhos de Deus. Aleluia, aleluia. E aquela mulher foi, Jesus, eu fico imaginando Jesus se abaixando, ou Jesus se aproximando dela, e ela dizendo: fui eu, Senhor, me perdoe, eu não queria te deixar impuro, ou qualquer coisa do tipo. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou. Amém. Jesus é lindo, não é? Aleluia. Próximo slide. Volta um pouquinho, por favor. Existe uma oposição de Satanás e da religião, mas Jesus é nome sobre todo nome. Você quer aprender com Jesus? Jesus tem algo para te ensinar. Pode ir. Deus Pai quem faz. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você vê que é Deus quem faz. É Deus quem faz. Efésios 3, 20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que em nós opera é o poder de Deus. Se nós deixamos o poder de Deus operar nas nossas vidas, nós vamos viver o muito mais abundantemente além daquilo que Deus pode fazer. Por isso que eu entro no reino, mas o reino também entra em mim. Aleluia, aleluia. Eu caminho, eu me esforço para entrar no reino, e o reino entra em mim. Aleluia. No Evangelho de João 3,3, um fariseu, um mestre da lei, chamado Nicodemos, que se converteu a Jesus, ele foi de noite ter com Jesus, e a pergunta dele, antes dele dizer a pergunta, Jesus já disse, que para que ele nascesse, para que ele entrasse no reino de Deus, ele teria que nascer outra vez. E está aqui, João 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E o que é nascido de carne é carne. Então nós éramos nascidos da nossa descendência natural, como diz ali no 13, 1 João 1:13, os quais nasceram da descendência. Nós éramos nascidos do nosso pai e da nossa mãe. E aí um dia Deus, Ele decidiu que nós nasceríamos do Espírito, para viver com Cristo, para entrar no reino. E nesse reino nós somos filhos. Por isso que a palavra de Deus diz que aos que o receberam e aos que creram em seu nome, Deus deu o direito de se tornar filho. É interessante, porque como eu não participo de um reino onde o meu rei está lá longe, não, mas o meu rei é meu pai. O meu rei é meu pai. Essa questão de chamar Jesus de pai é interessante, né? Mas Jesus é Deus. Jesus disse em João 14: vocês querem ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia. Então Deus pode fazer, você crê nisso? Deus Pai quem faz. Próximo. Para entrar no reino é necessário a força do reino. Lucas 13:24, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aleluia. Eu e você precisamos nos esforçar. O reino de Deus, ele é oposto ao reino do mundo. Não sei se você acompanha as redes sociais, mas só se fala do que aconteceu há um tempo atrás aí, com um pessoal aí, lá dos Estados Unidos, que eles faziam até sacrifício de crianças. Bem terrível tudo que esse povo tem feito. Bem o que o mundo faz. E é tão interessante porque eles faziam até rituais para o Deus da Bíblia, Baal. E será que é por acaso que eles estavam sacrificando crianças? Não é igual o que acontecia no Velho Testamento? Interessante que um desses tinha até uma conta bancária chamada Baal. Não é coincidência. O príncipe das trevas, a qual Jesus disse, se aproxima o príncipe das trevas e nada tem em mim. Jesus disse, no mundo jaz do maligno. Há um império das trevas que tem tentado contra eu e você, contra aquilo que Deus tem para nossas vidas. É o oposto. Por isso a palavra de Deus não mudou. A porta ainda é estreita. A porta é estreita e largo é o caminho que conduz à perdição. Aleluia. Por isso que eu e você precisamos de Jesus. Sabe, eu acho que a porta é estreita porque só você pode escolher também. Só você passa. Eu não posso dizer, eu não vou por causa que a minha mulher não está indo. Eu não vou fazer porque a minha mulher não está fazendo. Eu não faço isso porque é por causa da minha situação. Quando eu ficar mais velho, eu vou na igreja. Não. Eu não posso dar desculpa. Se trata de mim. A melhor coisa do mundo é conhecer Cristo. A melhor coisa do mundo é conhecer a religião verdadeira, relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Amém? Próximo, Tainá. Abandone a bagagem que lhe sobrecarrega. Para entrar no reino eu preciso deixar algumas coisas para trás. Por isso que a palavra de Deus nos fala aqui em Hebreus, portanto também nós, que uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Eu e você precisamos deixar as bagagens.
nos livrar dessas coisas. Às vezes laços de cultura familiar, herança dos nossos ancestrais, né, coisas, amizades que não fazem mais parte daquilo que Deus tem para nós, coisas que a gente sabe que são vínculos com as trevas. Nós precisamos romper dessas ataduras que nos prendem, nós precisamos deixar isso para trás. Aleluia. Como diz aqui no próximo, livremo-nos, renunciemos o que tem atrapalhado sua caminhada com Cristo. O que tem, sabe, nós sabemos aquilo que tem. Eu lembro que há muitos anos atrás, e semana passada no curso de inglês, alguém comentou sobre isso, e eu lembrei que lá em 2006 para 2007, logo que eu me converti, eu ia jogar pôquer. Eu jogava pôquer com uns amigos, e aí eu ficava lá jogando e tal, e aí eu me converti, tive meu encontro com Deus, e eu estava lá, e era interessante, cara, porque ninguém fumava charuto, de repente todo mundo começou a fumar charuto e jogar fumaça na minha cara. Eu falava, que coisa, eu não estou dizendo nada aqui, e eu ficava lá, eu queria ir embora, mas eu gostava daqueles amigos. Só que ali chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que sair daqui, não dá mais, não posso mais ficar aqui. E eu lutei, fiquei o máximo que eu pude, mas eu entendi que eu precisava renunciar, que aquilo não fazia mais parte do novo caminho que eu estava caminhando, que eu não podia mais estar ali, aquilo não compactuava mais, por mais que eu amasse as pessoas que estavam ali, aquele momento não era mais para eu estar ali. Aleluia. E aí eu renunciei, saí, e eu lembro que todo mundo ficou espantado, mas por quê? Porque agora eu estou vivendo um relacionamento, e é tão interessante que Deus não me cobrou isso. Eu lembro que eu ficava ali, eu ia embora falando com Jesus na presença de Deus, eu ia embora sentindo a presença do Senhor dentro do carro, sentindo a presença dEle, e ali eu entendi que aquilo estava me atrapalhando. Aleluia. Então tem vezes que eu e você precisamos olhar ao nosso redor e ver o que está nos atrapalhando. Qual o pecado que tem te envolvido? Qual o pecado que tem te segurado para que você possa avançar no reino de Deus? Jesus em Mateus 4,17, quando Jesus saiu do deserto, depois de jejuar 40 dias, ele chegou na Galileia, ele chegou ali naquele lugar, e a Bíblia fala que se cumpriu a profecia de Isaías, a luz brilhou, e Jesus, a primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque há chegado o reino de Deus. Pecado é coisa para a gente se arrepender, pecado é para confessar e prosseguir. E a Bíblia diz, não que eu não tenha pecado, se eu disser que eu não tenho pecado, mentiroso me faço, mas pecado é para ser confessado e ser deixado. Amém? E isso tenta nos segurar para que nós possamos entrar no reino de Deus. Arrependimento continua sendo a melhor escolha. Arrependimento é mudança de direção, arrependimento é conversão, arrependimento é deixar para trás. Aleluia. E é tão interessante que Hebreus ainda diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Há algo que nos faz deixar todas essas coisas para trás, que nos faz deixar o pecado, falta de perdão, o orgulho, o uso da força e da imposição para a gente ter algo, intimidação e subjugação, impureza, lascívia, sensualidade, a ira, a raiva, o ressentimento, são coisas que nos seguram para nós não entrarmos no reino de Deus. Manipulação e força para se obter o que a gente deseja, são coisas que nos param. Ambição e descontentamento, nunca nada está bom, eu quero sempre mais. Por quê? Porque minha alma não consegue receber aquilo que é de bom, que Deus já nos deu, nós não conseguimos ser gratos. A ingratidão é o pecado. O ciúme é falta de confiança. Ciúme é falta de confiança.
Vou me declarar aqui para minha esposa. Minha esposa, ela é linda, mas ela era muito mais linda 20 anos atrás. Mas ela é linda ainda também, agora está melhor, né? Mas eu lembro assim que, né, eu não sentia ciúme dela. Eu não sentia ciúme dela, eu falava, que interessante. É porque a mulher, quando Deus coloca a pessoa do nosso lado, né? Eu me sinto seguro do lado dela. Mas não por causa dela, por causa da minha fé. Por causa que eu sei que foi Deus quem me deu minha esposa. Claro que de vez em quando tem um ciúme santo, né? Ciúme santo pode, mas não pode ser um ciúme possessivo, descontrolado. Às vezes você pensa que está vendo coisa e nem é. Tem que ter muito cuidado. Isso é pecado. A inveja, a cobiça é pecado. A inveja é pecado. Tem a ver com esse descontentamento. Pessimismo, né? Pessimismo, ai, não vai dar certo, não vai isso, ai, será que vai dar certo? Ai, eu acho que eu não mereço. Ei, pecado. Está confiando na tua força. Maledicência e fofoca. Maledicência é quando você fala mal de alguém. Tem gente que tem prazer em falar mal de alguém, fica procurando gente para falar mal, para que se ache melhor do que o outro. Isso é maledicência, isso não agrada a Deus, isso não tem a ver com o reino. Fofoca não tem a ver com o reino. Às vezes as pessoas têm uma necessidade de saber de tudo, isso não tem a ver com o reino. Tem coisa que não é para a gente saber, gente. Melhor saber das coisas de Deus, né? Olhar para Jesus é contemplá-lo. O que você admira, você imita. E se renda a Ele. Quanto mais olhamos para Jesus e o buscamos, mais parecidos ficamos com Ele. Jesus é o nosso exemplo. Ele sempre andou contrário ao mundo. O mundo anda para cá, nós temos que andar para lá. O mundo está andando para cá, nós andamos para lá. Esses tempos alguém falou para mim, você já viu a abertura do The Chosen? Você notou que é um peixinho que anda para um lado de cá e os outros andam tudo para lá? Eu falei, é verdade, né? É a oposição. Nós andamos segundo Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Quem olha para Jesus vai ser transformado. Quem olha para Jesus, se eu tenho meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, o pecado vai embora, eu vou ficando mais parecido com Ele, porque essa é a obra de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando eu olho para Jesus, a glória dele, ela vai começar a refletir no meu rosto, e eu vou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, e eu estou sendo a cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se renda a Ele, se renda a Jesus, se renda ao que Ele tem. Exerça a autoridade de filho de Deus, lute contra as trevas. Ah, mas eu tenho medo, eu acho que as trevas vão se levantar se eu começo a buscar Deus. Não! O medo é alimento para Satanás. A Bíblia diz que o medo predispõe castigo, mas Deus não quer te castigar, Ele quer te perdoar, Ele quer derramar amor sobre a sua vida. Ele é amor. O amor de Deus é o motivo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quanto mais colocamos nossos olhos em Jesus, mais parecido com Ele seremos. O reino de Deus é como em nós é como um barco. O reino de Deus em nós é como um barco. Se a água enche o barco, ele vai afundar. Mas se a gente entra no mar, no reino, é como se realmente eu dependo da força do reino. Eu dependo daquilo que Deus tem para fazer. Eu dependo daquilo que Ele pode fazer. Você crê? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Renove a sua mente.
Pensem bem naquele que suportou, ainda em Hebreus 12:3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Existe uma guerra na mente. A mente é o campo de batalha do reino. Por isso que eu e você precisamos renovar nossa mente. A palavra de Deus, ela traz isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que não é para a gente se conformar. Nós precisamos entrar no reino. As pessoas já ouviram tanto sobre o reino, e as pessoas não estão entrando. Aleluia. Quando recebemos Jesus como Salvador, o Senhor, Ele passa a viver em nós viver nele. Novos valores começam, coisas são deixadas para trás. Há uma mudança violenta, há uma mudança com força, e nós precisamos viver isso. Saiamos do caminho largo e entramos no caminho estreito com Jesus. Uma mente renovada requer conceitos renovados. Sabe, o reino de Deus, ele é totalmente ao inverso. Você é forte quando decide viver em fraqueza. Você se torna maior quando aceita ser o menor. Você só é o primeiro quando todo mundo passa na sua frente. Interessante, né? No reino, a riqueza é do pobre. A sabedoria é do simples. Quem nada é dono de tudo. O quebrantado é o que está inteiro de verdade. Aquele que se quebranta, que se quebra, é aquele que está inteiro de verdade. No reino, quem renuncia é o que toma posse. Os insignificantes é os que são aceitos. Os desprezados é que são os escolhidos. Aquele que ganha quem perde e vive quem morre. Ganha quem perde e vive quem morre. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Para entrar no reino e deixar o reino entrar mais em você, renuncie. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus fala em Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é renúncia. Sujeitar a Deus, se sujeitar a Deus é renunciar. Aleluia. Rendição. Achegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Aleluia. Te convido a se render a Jesus nessa noite. Te convido a ficar de pé. Renovação. Anime. Troque com Deus os teus pensamentos. Quando eu me converti, eu lembro que eu fiquei buscando Deus, não tinha palavra, ministração que eu não assistia no YouTube. Eu buscava tudo que eu queria de Deus, e eu falava: Deus, o que tu tem para mim? E aí Deus um dia me falou em Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos dele eram diferentes dos meus pensamentos, e os caminhos dele eram diferentes dos meus caminhos, que os caminhos dele eram mais altos, e os pensamentos deles eram mais altos. Você quer pensar os pensamentos de Deus e andar nos caminhos de Deus? Você quer? Então renuncie à sua vida. Você quer se achegar mais a Deus? Se renda a Ele. Não desconfie de Deus. Você quer viver o novo de Deus para essa entrada do reino? Troque conceitos e ideologias dessa era, desse mundo. A Bíblia diz: quem ama o mundo, né, se constitui inimigo de Deus. A gente pode usufruir das coisas que tem aqui, mas cuidado.
Aleluia. Se você nessa noite tem a decisão de buscar mais de Deus, se você quer mais de Deus, eu te convido a você falar com o Senhor nessa noite, a você falar com Jesus, abrir o seu coração a Ele, abrir a sua vida a Ele. Queria que apagasse a luz. Enquanto isso nós vamos adorar o Senhor e vamos orar. Vamos pedir para que Ele toque as nossas vidas nessa noite, para que Ele toque os nossos corações nessa noite. Agora é você e Jesus, fale com Ele.